Marlos Humberto Geronasso, professor de língua portuguesa, nascido em Curitiba, estado do Paraná. Marlos aluno voava, dizia a professora Rosi, saudosas lembranças do Colégio Cristo Rei, Colégio Estadual Cristo Rei, que hoje se chama Colégio Estadual Elias Abraão, professora de língua portuguesa. Ela dizia, ao olhar para mim, em que mundo você está? Você está borboleteando. Então a ideia de borboleta é sempre livre. Talvez porque ela já percebesse que a minha abstração seria a tônica da minha atividade. Ou seja, eu me concentrava sim, mas a concentração era rápida. E depois eu vivia já procurando outros objetivos. O incentivo à criatividade me fez entender mais tarde que o caminho do jornalismo e das letras seria essencial para a minha existência. E foi exatamente assim que nós atuamos e trabalhamos na consistência das atividades. Então, para nós, esse Marlos aluno era desprovido das ciências exatas e era voltado à criatividade. Por isso já estava me encaminhando o ideal da literatura que hoje é tônica no trabalho que desenvolvo. Comecei a gostar de ler os clássicos, incentivado, por exemplo, por um outro professor, eu faço questão de citá-lo, o professor Mariano, quando ele nos deu pela primeira vez a Moreninha, obra romântica. E esta obra romântica, dos idos de 1844, de Joaquim Manuel de Macedo, foi um dos primeiros livros que me chamaram a atenção. Além disso, é claro, o Garimpeiro. A narrativa que o professor fazia da visita do personagem, Elias, e todo o seu encaminhamento ficou guardado em minhas retinas. A forma como ele lia fazia com que você se colocasse na história de amor entre Elias e Lúcia. Mas o ponto-chave também foi José Bento Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí com saudosa lembrança da programação especial da TV Cultura. E a TV Cultura trazendo as origens do Sítio do Pica-Pau Amarelo com o personagem Visconde de Sabugosa, que para mim se tornou meu ícone. Então, enquanto alguns ficavam observando o Capitão América simpático, Homem-Aranha simpático, Super-Homem, eu via no Visconde de Sabugosa um pequeno herói, um herói das letras, das palavras. E quando ele viveu Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro da triste figura, aí não houve dúvida. A partir disso, eu queria ler Dom Quixote, entender a obra e, é claro, mergulhar nesse universo da palavra. Entendo que o professor é essencial na vida de qualquer indivíduo. Se parássemos as ruas para perguntar sobre um professor marcante, uma professora marcante, não desmerecendo os demais, todos têm o seu quinhão de relevância, mas há alguns que de alguma forma sintonizam melhor. Então eu posso dizer que esses professores que citei, professora Rosi, professor Mariano e a professora Clotilde, que me deu a primeira oportunidade de exercer o jornalismo, porque ela sabia que nós gostávamos de discutir as informações e havia um querido colega chamado Diniz, dois companheiros, os colegas de lidas de esporte, mas que gostavam do jornalismo. E ela fazia uma brincadeira conosco, pedindo que uma vez por semana, durante a aula dela, nós nos sentássemos à mesa do professor, duas cadeiras, e lêssemos e comentássemos as notícias. Então ali nós éramos os dois, Diniz e eu, Lucas Mendes e Hermano Henning. E começamos a caminhada também no jornalismo. Então, as duas sementes da minha vida profissional hoje, a literatura, então letras português e inglês, minha formação, e comunicação social e jornalismo, vieram por intermédio dos professores, dessa sementinha que eles plantaram no cotidiano das aulas. Isso não aconteceu por acaso, eu me desviei desse caminho. Isso só veio nos anos 1990 em diante, quando eu larguei a minha função como bancário, e eu estava muito bem como bancário, era analista de recursos humanos, tinha uma carreira a desenvolver em RH como analista, já era analista trainee, daqui a pouquinho já seria júnior, estava na iminência de uma promoção, depois seria isso, seria aquilo, mas as letras chamaram a atenção e eu devo isso a Alice Purim. Alice Purim foi minha colega, minha companheira de jornalismo e de vida, e foi justamente quando ela exerceu a função como missionária. Eu fui missionário também por 7 anos,
Então nós exercemos a docência nesses 7 anos e a partir disso eu entendi que é exatamente o que eu quero hoje, terminar os meus dias em uma sala de aula. Então esta parceria com a Alice fez muito bem a minha vida e veio por intermédio da língua portuguesa, corrigindo textos de alunos, observando como ajudá-los na gramática e mais tarde como incentivar a leitura de textos. Foi ali justamente nesses anos 90 que criamos o nosso primeiro livretinho, um livro de poemas, escritos pelos alunos e influenciados, é claro, os alunos por grandes autores. Ser professor é viver um dia de cada vez, entendendo que nós trabalhamos em função do conhecimento técnico, mas nós também lidamos com vidas. Esse lidar com vidas é um desafio. Quando entramos em uma sala de aula às 7h30 da manhã, 7h10, 7h20, não importa, os horários são díspares, vemos pessoas que vieram para uma orientação técnica, sim, estão numa escola, mas elas trazem, carregam as suas impressões de mundo. Saber entender isso, captar o ambiente de uma sala de aula, trabalhar a técnica aliada à própria necessidade que eles podem ter naquele momento é mágico. E é isso que nos interessa. Então, muitas vezes, ser professor é você estar, de alguma forma, atento ao seu redor. Exercer um quê de psicologia, exercer um quê de administração, exercer um quê de advocacia, um quê de várias profissões, para, de alguma forma, transmitir conhecimento. Isso não pode ser mecânico. Isso não pode ser maquinal. Isso precisa ser efetivo, humano. Eureka é um projeto social, né? Surgiu do meu inconformismo com a baixíssima aprovação dos alunos na Universidade Federal do Paraná. Lá no finalzinho dos anos 90, de cada 100 alunos da rede pública que tentavam o vestibular na Federal, apenas 18 eram aprovados. Ou seja, e aprovados em cursos de larga concorrência. Os cursos de maior concorrência, vamos assim dizer, ficavam de lado. Então você não via alunos da rede pública em medicina, em direito, em engenharia. Isso me incomodava. Muitas vezes, em sala de aula, no período noturno, perguntava aos alunos, escuta, quem vai fazer vestibular? 1 ou 2 braços se levantavam, num universo de 30, 40. Aí é claro, mas por que vocês não farão vestibular? A resposta era clara, não passaremos. Não temos a mínima chance de passar em relação aos alunos de escolas particulares. Então isso começou a nos incomodar e os caminhos foram abertos. Em 2013 ingressamos na TV Educativa. A TV Educativa nos deu um espaço para falarmos sobre educação e surgiu por 30 minutinhos o Eureka, que nada mais é do que um preparatório pela televisão para o vestibular. Hoje, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os frutos são diversos, diria para você sem exagero, incontáveis. Incontáveis por quê? Porque nós nos deparamos com os mais variados indivíduos que assistem o trabalho que fazemos, dos quais o Viajando pelo Conhecimento, na rede Evangelizar, é fruto disso também. É, em 2 minutos, ou em 13 minutos, ou em meia hora, ou em 1 hora, atender algumas das demandas que os alunos têm. Jamais substituindo a qualidade do que se pratica em sala de aula, mas sempre instrumentalizando esses alunos, servindo como apoio. E é esse apoio que nós queremos ser sempre pelas emissoras de televisão. Ou seja, é o aluno, a pessoa ligando a sua TV e vendo um programa de conhecimento. A televisão que oferece entretenimento, a televisão que oferece esporte, a televisão que oferece cinema, que oferece tudo. Pode oferecer educação também. Não substitutiva, mas algo como complemento. É a transformação do homem, entendendo, segundo a ótica freiriana, pensando exatamente como Paulo Freire, que o homem transforma o mundo. Se nós colaborarmos, transformando o homem, dando-lhe educação, conhecimento, esse homem terá a capacidade de enxergar o mundo e ele será um indivíduo melhor. É o cotidiano e as tecnologias. A educação não pode ficar parada no tempo e no espaço. Ela precisa acompanhar todo o processo. A mudança da educação básica agora com o novo ensino médio, ela só será produtiva e eficiente, não por conta de uma lei como a Lei 13.415, mas é o cotidiano de ações. A escola precisa mudar. A escola precisa entender que tem um novo cidadão, uma nova cidadã. Um elemento, uma figura do século XXI. Uma figura mais tecnológica e, ao mesmo tempo, mais carente de atenção.
Embora ele tenha muitas informações, as informações dele não são informações profundas, são informações rasas. A escola tem o desafio de não permitir que o conhecimento se torne algo raso, que exista tempo para estudar os clássicos e que exista tempo também para entender os avanços. Uma linguagem mais dinâmica, mais objetiva, mais fluida, porém uma linguagem embasada. Senão nós corremos o sério risco de vermos uma escola que vai ser sempre superficial, que jamais vai entender um autor, uma autora, um conhecimento, porque conhecimento é algo, é uma herança, conhecimento é um bem, conhecimento é um tesouro. E nós precisamos ter uma escola que desenvolva isso nos seus alunos, seduzindo-os a compreender que o conhecimento fará com que eles sejam pessoas melhores. Voltamos à transformação do indivíduo. O indivíduo transformado transforma a própria natureza, ele agirá de uma forma diferenciada, ele vê o mundo horizontalmente. Por isso a educação, em nossa modesta visão, é a única maneira de nós salvarmos o país. Um Brasil tão abalado por uma série de situações incoerentes, incongruentes, inconsistentes, será melhorado para os nossos netos, no meu caso, meus netos, bisnetos, quando houver uma educação plena e absoluta como prioridade na vida do cidadão. Às vezes até o exagero. A sua fala é muito oportuna, e alguns alunos dizem assim, graças a vocês eu passei no vestibular. Não é verdade, nós apenas colaboramos. Mas muitos entusiasmados, porque nos veem, sempre estavam acostumados a nos ver atrás da tela, né? Quando nos veem pessoalmente, nas universidades, nos locais mais diversos, agradecem muito, dizendo assim, vocês foram essenciais. E alguns com depoimentos emocionados, dizendo assim, eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, eu estava na escola e o complemento era o programa de vocês todas as tardes. Eu parava para anotar a biologia, a física, a química, a história, a geografia, a sociologia, a língua portuguesa, a matemática, enfim, o rol de disciplinas. Sim, isso emociona. Mas emociona também atingir outros públicos. O frentista de um posto de combustível que nos assiste, aconteceu isso ontem. Eu vi o professor lá, lembrei. O guardador de carros, que diz assim, bom, o senhor é aquele professor da televisão, como é gostoso. A pessoa que nos encontra diz assim, a minha mãe assiste, é sua fã, dá um autógrafo aqui. Então, essa diversidade de indivíduos que acompanham pela televisão, que não temos esse domínio, é maravilhosa. E pessoas que querem algo mais também dos meios de comunicação, que a TV ofereça um momento para a educação, ou alguns momentos para a educação. Hoje o Eureka é o maior preparatório público da história desse país, em termos de longevidade, 14 anos no ar. Então, 14 anos no ar significam 14 anos de muito desenvolvimento da técnica desses professores. Mais de 600 professores estiveram conosco. E aqui eu me permito também citar a professora Regina Elizabeth Luque, que é a pedagoga responsável pelo espaço, pelo Eureka, gestora do Eureka junto comigo. Sem a professora Regina Elizabeth Luque, o Eureka não existiria. É gratificante, sem dúvida, vale a pena. No primeiro momento, eu acreditava que ficaríamos um ano no ar. E ficar um ano no ar já seria bom. Depois os anos foram passando e eu coloquei como meta, coloquei para minha filha, que é a inspiração, Ana Carolina Luque Geronassa, é a inspiração para tudo isso, coloquei assim, quando a Aninha atingir 10 anos, chega, já deu, né? 10 anos no ar, já é um motivo máximo. Agora chegamos aos 14. Agora eu me coloquei uma meta, eu quero chegar aos 15. Eu quero ter pelo menos mais um ano para fechar. E depois dos 15? Não sei. Quando os 15 chegarem, aí vamos pensar, e agora? Qual é a meta? Será 20? Não sei. Enquanto houver espaço nos meios de comunicação, e agradecemos as emissoras como a TV Evangelizar, que nos abrem esse espaço, nós continuaremos trabalhando. É um trabalho voluntário, é um trabalho gratuito, mas é um trabalho de fundamentação de conhecimento. Conhecimento é insubstituível.